Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa aula novamente de Sociologia Organizacional. Espero que todos e todas estejam muito bem, com saúde, estejam acompanhando as leituras e, principalmente, estejam buscando aprimorar seus conhecimentos. Quero sempre lembrá-los e lembrá-las que não é suficiente somente esses textos, essas questões expostas na aula, bem como os vídeos complementares. É muito necessário que vocês aprofundem seus conhecimentos com outros textos, com a própria biblioteca virtual e até com perguntas que vocês enviam para os tutores EAD e para os tutores presenciais. Nesse sentido, vamos para a nossa aula, pessoal? Bom, eu vou projetar aqui a aula. E aí, na sequência, nós vamos começar a explicar esse conteúdo de hoje. E quero dizer a vocês que a gente tem avançado bastante, tá, gente? A gente tem avançado bastante nesse conteúdo, a gente tem trazido muitas informações que podem explicar muito da sociologia organizacional. Dito isso, vamos para a nossa aula? Então, já aparece aí para vocês o slide base, né? Que é a Universidade Aberta do Brasil, Unitins, CAPES. Bom, o curso de vocês de Administração Pública, a disciplina Sociologia Organizacional, o tema da aula, papel social, grupos e organização social. Essa é a nossa aula número 5, professor Dr. Sérgio Roberto. Esse que vos aparece aí na tela, e aí a gente começa explicando qual que é o objetivo em falar em papel social, em grupos, principalmente dentro de uma conjuntura que a gente vive. Primeiro, a gente tem que entender que os indivíduos eles exercem funções e papéis dentro de um determinado coletivo. E aí, na aula anterior, a gente falou em indivíduo e sociedade, e interação social. Nessa aula, nós vamos nos aprofundar e falar sobre como esses indivíduos são importantes e também como eles desempenham essas funcionalidades. E, ao mesmo tempo, analisar grupos sociais e como esses grupos sociais, esses coletivos, podem influenciar a dinâmica das organizações da sociedade. Lembrando que o curso de vocês é administração pública. Por que eu faço sempre essa ressalva? Porque vocês não estão fazendo um curso de sociologia. Nesse sentido, eu tenho que acoplar o conhecimento que vocês devem aprender aplicado à administração pública, tá? Vamos para a aula. Bom, vamos começar com um conceito. O estudo do papel social, identidade e grupos nas organizações reflete uma ideia de conjunto de funcionalidade que cada indivíduo desempenha em consequência do status que ocupa. Na aula passada, se vocês se lembram, nós falamos em indivíduo, falamos o conceito de status. E aí, eu vou resgatar uma explicação, e aí vocês, ao assistir essa aula, é importante que também tenham um papel, um bloco de notas, um caderno, para colocar essas ponderações. Então, vamos lá. Na aula passada, eu falei de um teórico chamado Émile Durkheim, ou Émile Durkheim, que fala que o que une a sociedade é a coesão social. E essa coesão social se dá através de um dispositivo chamado solidariedade. Eu disse a vocês que existem dois tipos de solidariedade, orgânica e mecânica. A mecânica, ela está mais presente em sociedades menos complexas, como hordas, clãs, tribos, tá? São as chamadas sociedades pré-industriais. E as sociedades mais complexas, ou sociedades industriais, elas são chamadas sociedades orgânicas, que o que une os indivíduos são suas diferenças, não similaridades. E eu disse que nesse processo de entendimento de Durkheim, a sociedade é como um organismo vivo, né? E os indivíduos desempenham papéis sociais. Olha que coisa, chegando justamente na aula que nós estamos explicando. Então, cada indivíduo tem a sua funcionalidade para que ocorra harmonicamente essa função da sociedade. E aí,
a gente tem que entender que essa funcionalidade está ancorada nesse mesmo papel dentro de um escopo de status. E aí eu falei para vocês também na aula passada que o status é onde ocupa o indivíduo o seu lugar naquela sociedade. Como nós temos hoje uma sociedade no Brasil muito estratificada, pensemos uma pirâmide, nós vamos ter o topo, aqueles que detêm os meios de produção, os bilionários, e nós temos na base aqueles que estão muitas vezes excluídos da sociedade, a população mais marginalizada, mais pobre. Quando eu digo aqui palavra marginalizada, eu quero trazer uma ressalva, que eu não estou falando em criminosos, eu estou falando estar à margem da sociedade, tá? Então, é importante entender que esse papel ele está justamente vinculado a uma ideia de status. Por exemplo, quando a gente fala do papel dos indivíduos que trabalham na indústria automobilística, é uma funcionalidade. Quando eu falo sobre o dono da indústria automobilística, é um outro papel que ele desempenha, tá? E aí, gente, é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, toda essa funcionalidade ou esse papel, ele está conectado ao que nós chamamos de pressões e coerções. Bom, anotem aí uma coisa que vai... Você vê que eu sempre estou trazendo um autor para explicar essa questão. Quando a gente fala em coerção, a palavra coerção traz de novo um autor que a gente já citou aqui, que é o Durkheim. Ele fala, anotem aí, que o fato social é uma coisa que existe na sociedade e que se manifesta nos indivíduos. Professor, eu não estou entendendo. Calma, eu vou explicar para vocês. O fato social, ele está presente em todas as sociedades. Por isso, ele tem 3 características. São elas: generalidade, ou seja, ele está em todas as sociedades, sociedade ocidental, sociedade oriental. Ele é exterior, ou seja, também, de novo, ele nasce não com o indivíduo, ele vai sendo ensinado, vai sendo explicado para isso. Por isso, esse caráter de exterioridade. E ele é coercitivo. O que é coercitivo? Nada mais, nada menos que obrigatório. Quando nós, um exemplo, a gente fala assim, determinada pessoa foi conduzido coercitivamente à delegacia. Estamos dizendo que ele foi conduzido obrigatoriamente. Então, essa noção durkheimiana do fato social é justamente a perspectiva de pensar uma sociedade onde os indivíduos, em alguns momentos, são coercitivamente obrigados a fazer determinada coisa. Ou seja, essa é a característica da coerção, algo que é obrigação. E o papel desses indivíduos, muitas vezes, está vinculado a um determinado processo de coerção, ou seja, ele não tem como não fazer isso, tá? Um outro aspecto que a gente tem dentro dessa caracterização do papel social é a identidade social, tá? Nesse caso, a gente está falando de vínculo com um aspecto laboral, ou seja, um vínculo com um aspecto de trabalho. Então, identidade, e aí, a grosso modo, né, para a gente entender, quando você precisa se identificar numa sociedade, você tira um documento chamado registro, o registro nacional, que é a sua identidade, que carrega um número. Só que nesse caso, nós estamos falando de uma identidade social, é aquele papel, aquela função que você desempenha. Por exemplo, a minha identidade social é a educação, é ser professor, é ministrar aulas. Então, está vinculada à minha identidade social. O psicólogo, a identidade social dele é trabalhar com questões cognitivas e psicológicas, tá? O enfermeiro, a identidade social é trabalhar com a questão da saúde, da prevenção e das patologias, das doenças, assim como o médico. E o advogado com a questão das leis, a questão jurídica, a questão dos dispositivos legais.
E o administrador público, professor, ele vai trabalhar com os órgãos, entidades, autarquias da administração pública, bem como os órgãos e os seus usuários. Veja, essa é a identidade social do administrador público. E ele também está inserido em um processo que carrega o que nós chamamos regras sociais. O que são regras? O próprio nome já diz, normas. São normas que elas podem ser formais ou informais, que moldam a escolha e conduta das pessoas, tá? Então, as regras sociais, elas podem ser formalizadas. E como formalizadas, professor? Num documento, né? É proibido estacionar o veículo em vaga de deficiente, a não ser que você tenha documento autorizando. Essa é uma regra formal, tá? Tá escrito, existe um dispositivo legalizado. Uma regra informal, dar preferência às senhoras que são gestantes, idosas, isso é uma regra de bons costumes, tá? Então, é uma regra informal que está vinculando esses indivíduos, essas pessoas, ou nós, tá? E aí a gente avança um pouco mais nessa discussão. Então, de forma muito caracterizada, o papel social, ele tem uma dinamicidade quanto ao status, ele está num processo de pressão e coerção, ele carrega em si a perspectiva da identidade social e ele manifesta-se através de regras sociais formais ou informais, que vão mudar a escolha e as condutas dos indivíduos. E aí nós trazemos alguns autores. Mas antes de falar desses autores, sempre aquela paradinha. Parou. Professor, explica de novo que até agora eu não entendi nada. Então vamos lá. O que o professor Sérgio Roberto falou até agora? Falou que nós estamos na aula 5, a qual o título é Papel Social e Grupos Sociais. Ele disse a definição de papel social e quais as suas características, tá? Nesse cenário construído de explicação, ele vai demonstrar agora alguns autores que falam sobre essas questões de papéis sociais. Entre eles, tem um autor chamado Goffman, Erving Goffman, né? Ele é bem parecido com Michel Foucault, que ele fala dos manicômios também, tá? Ele fala sobre o comportamento moldado dos indivíduos. E ele fala que esse comportamento moldado assemelha-se aos papéis sociais e como esses indivíduos constroem essa questão. E ele diz que existe uma institucionalização, ou seja, os papéis, eles são pré-estabelecidos. Pensemos mais ou menos, obviamente é uma questão de abstração, pensemos em uma novela. Você tem os papéis, você tem a atriz protagonista, o ator protagonista, os atores coadjuvantes, o núcleo cômico. Então, cada um vai desempenhar para aquela trama, aquela novela possa ser assistida e compreendida pelo telespectador. Então, o Goffman diz que é assim que ocorre na sociedade, as pessoas são institucionalizadas. Lembrando, ele parece muito com a ideia do Michel Foucault. Outro autor é o Robbins. Ele fala sobre as organizações que elas têm uma característica de existir uma ausência de responsabilidade social. Engraçado, professor, como é que seria isso? É a ideia, mais ou menos, que as organizações fazem as coisas, mas elas não colocam como prioridade a responsabilidade social. Vamos entender um exemplo rápido para que vocês entendam? A financeirização das ações. Ou seja, se a gente falar em mercado financeiro, ele vai falar em uma questão de lucro, ele vai falar em uma questão de rentabilidade, de maximização, e toda essa perspectiva não traz como priorização uma questão de social, ele traz como uma questão monetarista. E aí nós estamos falando de organizações financeiras, onde os indivíduos que lá estão inseridos têm um papel de trazer lucros, tá? Outro aspecto, outro teórico é o Berger, que fala que há um processo de aceitação dos papéis atribuídos pela sociedade. Por exemplo, quando a gente fala que o professor
ele tem vocação para ensinar. Então, você incute no professor uma questão quase sacerdotal. Olha, o professor tem que ensinar e tal. Então, o professor assimila aquilo e fica dentro de um papel de ministrar aula. Óbvio, essa perspectiva, ela é criticada, tá? Dentro de uma perspectiva pedagógica, onde o professor seria o centro do universo. Não existe mais isso, tá, gente? Quer dizer, alguns professores fazem esse processo pedagógico, mas o processo construtivista, o processo pedagógico, diz que existe uma dialogicidade, ou seja, o professor também aprende com os alunos, à medida que há uma troca de saberes, tá? Então, não há mais uma centralização do conhecimento. E aí, por fim, a gente vai entender que todos esses aspectos geram, nesses papéis sociais, uma identidade que, a gente anteriormente falou, moldam as atitudes e as emoções de cada indivíduo dentro da sociedade. Pessoal, eu quero sempre falar que nós estamos trazendo esses conceitos, mas a gente tem que entendê-los dentro de uma perspectiva da administração pública. Tá? Então, se a gente pensar isso, vamos imaginar essa identidade, essas atitudes e emoções. Por exemplo, um programa onde a perspectiva primeira dele é atender pessoas em condições de vulnerabilidade social. Então, as pessoas que lá trabalham vão se motivar, né, vão ter atitudes que implementem esses programas e vão sair dos gabinetes para ir ter contato com essas pessoas. Obviamente, isso vai gerar emoções de um trabalho bem sucedido, de questões de cumprimento do dever, tá? Isso eu dei um exemplo dentro da administração pública, poderia ser outros, tá, gente? E aí, a gente tem que entender o seguinte, ao falar em papel social, nós não estamos restringindo única e exclusivamente ao indivíduo, tá? Nós estamos falando em sociedade. Até porque, e a gente tem que lembrar sempre disso, a sociologia se preocupa enquanto coletivo. O objeto de análise da sociologia é a sua perspectiva enquanto sociedade, tá? E aí, obviamente, ao falar em coletivo, a gente está falando em grupos e organizações sociais. Bom, então, o que é grupos? Grupos sempre serão um conjunto de indivíduos que interagem em tempo contínuo. Ficou fácil, né? Grupo, coletivo, conjunto de indivíduos, tá? E dentro desses grupos que interagem em tempo contínuo, ou seja, sempre, entendo a palavra contínuo como sempre, a gente tem o que a gente chama de grupos primários, né? Aqueles grupos que estão na nossa vida em primeiro lugar. Quais seriam eles? E aí fica muito fácil, né? A família, os amigos, a convivência íntima no próprio trabalho. Então, olha que a gente tem toda uma relação social com a família. E essa família vai imprimir algumas perspectivas de valores, né? Se você tem uma relação religiosa, se você tem uma relação entre questões éticas, morais, e isso vai ser impresso pela família, pelos amigos, tá? Mas nós também temos outros grupos que não são primários, são secundários. Quais são eles? O próprio nome já diz, né? Grupos secundários são aqueles que a gente vai convivendo, não em tempo totalmente, mas tem uma boa convivência. Os colegas de faculdade de vocês, os colegas de trabalho, tá? Colegas não são amigos, tá, gente? Eu tô falando de colegas, pessoas com as quais vocês convivem cotidianamente. Os vizinhos, às vezes você tem um vizinho que você vê ele a cada, sei lá, período, você não vê todo dia o vizinho, mas você tem uma convivência com esse grupo social. A gente vê muito isso dentro de uma perspectiva de comunidades mais próximas, né? Os vizinhos são mais próximos, as relações são mais afetivas, vamos dizer assim. Outro aspecto, outro exemplo, né, de grupos secundários, professores, no caso de vocês, os tutores EAD,
os tutores presenciais, a coordenação, tá? Tudo isso gera o que nós chamamos de relações impessoais. Por quê? Porque você tem alguns contatos, produzem algum efeito, mas não são todos os dias, apesar, vírgula, do que eu vou falar agora, ser uma quantidade de horas bastante significativa. Tá? Às vezes você fica mais tempo com seus colegas, às vezes até com a sua família. Você chega em casa, eles já estão dormindo. E isso acaba incutindo na pessoa valores, perspectivas educacionais e a própria visão de mundo. Eu já falei em alguma aula, nesse autor que eu vou referendar agora, e lembre-se, tudo isso que eu falo é importante vocês terem anotado, para depois vocês buscarem. Tem um antropólogo chamado Roque de Barros Laraia. Ele tem um livro, não é muito grande, pessoal, um livro até pequeno, que se chama Cultura, um conceito antropológico. Em uma das partes do livro, ele caracteriza a cultura. E ele diz que, entre essas características da cultura, ele diz que ela condiciona a visão de mundo da pessoa. Ou seja, a forma que a pessoa enxerga o mundo, ela é condicionada a partir da forma que ela é construída culturalmente. Como assim, professor? Simples. Se você pegar uma sociedade do Oriente Médio, da Arábia Saudita, onde há um patriarcado e as mulheres são vinculadas àqueles valores, para elas é muito normal usar burca, professar determinada religião, como, por exemplo, o islamismo, tá? Ver a questão do matrimônio por uma outra perspectiva. Por quê? Porque a visão de mundo dela está inserida naquele contexto. Já pode não ser a mesma coisa, e provavelmente não é, num outro país do Ocidente. No caso, por exemplo, o Brasil, você não vai ver as mulheres no Brasil, até porque é um país tropical, vestindo burca, né? A não ser que ela seja, de fato, uma mulher do Oriente Médio, de um país que exige isso. Então, perceba que essa visão de mundo... E aí a pergunta é, quem está certo, quem está errado? Todas as duas estão certas, porque são apenas meios e modos diferentes de perceber o mundo. Lembra daquela palavrinha que o professor sempre fala? Idiosincrasia é a forma que cada indivíduo enxerga o mundo, só que ela é motivada culturalmente. Só que o Laraia também diz, olha, interessante, tá? Eu vou concluir o raciocínio do Laraia. Ele diz que a cultura, ela é dinâmica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a cultura também pode mudar. A perspectiva de mundo você pode mudar. Você pode ser construído em uma determinada religião e depois mudar. Você pode ser construído culturalmente, sua visão, em um mundo oriental e depois você mudar para um mundo ocidental e mudar a sua visão. Então, há uma influência? Sim. Ela é determinante? Não. Ela é importante, porque o indivíduo ele vai se mudando de acordo com as relações sociais a quais ele está inserido e os grupos e organizações sociais. Nesse aspecto, nós temos algumas categorizações, tá? Então, quando a gente fala em grupos, eles podem ser grupos que a gente participa e não participa. Se a gente entender na sociologia clássica essa categorização, quem gosta muito de falar em categorização é o Karl Marx, tá? Porque ele passa a entender a história como motor, tá, de mudanças das perspectivas da pessoa, principalmente a partir do modo de produção. É o que ele chama de materialismo histórico dialético. É materialista, que é material, é histórico, porque ele está inserido em um contexto, e é dialético, porque ele tem essas mudanças, síntese, antítese. E aí, quando a gente está falando em caracterização, a gente está falando de uma perspectiva sociológica clássica. Por exemplo, se a gente fala em grupos, a gente está falando em grupo parentesco. Está falando em riqueza, em ocupação, educação, religião, sexo, idade e cor. Isso são categorias de análise. Se você for pegar um grupo parentesco de um grupo indígena, vai ser uma relação. Se você for pegar um grupo parentesco de pessoas urbanas, vai ser um outro processo de convivência.
Riqueza, a mesma coisa. Ocupação espacial, o pessoal que mora mais ao centro, o pessoal que mora mais à periferia, o pessoal que mora na zona rural e o pessoal que mora na zona urbana. Educação, educação pública, educação privada, né? Religião, uma religião cristã, uma religião afrodescendente, uma religião islâmica, uma religião, por exemplo, hindu, uma religião judaica. Então, cada um vai ter a sua perspectiva. Idade, a geração X, a geração Y, a geração Z, né? A questão de sexo, a questão de gênero, nesse caso, masculino e feminino, a questão de cor, nesse caso, racialidade. Percebam que são muitos aspectos. E se vocês mergulharem, isso nós vamos trazer hoje numa perspectiva que muitos pesquisadores chamam de interseccionalidade. O que é isso? Cada grupo pode, de repente, sofrer um impacto, mas vai depender de onde ele está inserido, a sua cor, o seu gênero, tá? Então, é importante. E no caso dos grupos, elas vão gerar relações formais, íntimas, né? E, ao mesmo tempo, pessoais ou impessoais, tá? Dentro dessas perspectivas que eu disse, tá? Então, a gente pensa muito esses aspectos para categorizar. Vocês, por exemplo, gente, vou dar um exemplo aqui. Se vocês forem pesquisar lá na frente a questão, vamos dizer, tá, gente? Vocês forem pesquisar a questão das possibilidades e desafios da educação à distância no curso de administração implementado pela Uniteams nos últimos 4 anos. Vocês vão ver que existe uma multiplicidade de categorizações. Por exemplo, o polo de Araguaína é um, o polo de Pedro Afonso é outro. Então, de repente, as características, elas se aproximam, de repente elas se distanciam. Perceba que dentro da sua pesquisa você vai ter que trazer todos esses elementos para explicar esses grupos sociais, tá? Então, hoje consegue clarear mais, então, a ideia do grupo social. E aí a gente tem alguns pontos que a gente tem que trazer. Por exemplo, essas questões das relações formais e informais. Então, as relações informais, o próprio nome já diz, né, são pequenas relações baseadas em afinidades, né? O grupo de amigos que você sai, as festas que você vai, né? O futebol, isso é mais por aproximação, né? No caso, por exemplo, se você torce por um time X e o outro também, isso te aproxima mais dele. Se você gosta de um tipo de música, por exemplo, sertanejo, isso aproxima mais. Se você gosta de pagode, tá? E os formais, no caso que a gente está tratando, são balizados por regras e burocracia. Eu falei em aulas anteriores sobre a burocracia como um tipo de dominação racional legal numa perspectiva de Max Weber. E isso é implementado dentro da administração pública e também em empresas. Tá? Então, é um processo de formalização. Você não vai para lá porque você tem afinidade, você vai porque existem regras estabelecidas. Por exemplo, quando vocês forem aprovados nos concursos públicos da administração pública, tem um aspecto legal chamado estatuto. Vocês serão servidores estatutários. O estatuto nada mais é do que a normatização, tá? E é uma característica da burocracia. E, ao mesmo tempo, gera uma dependência nesse processo de formação de grupos, tá? Bom, tudo isso traz uma perspectiva, uma análise que a gente vai pensar desses grupos sociais, esse papel social, né, alicerçado em 2 elementos, a ética e a responsabilidade social, tá? Bom, se a gente pensar a ética, ela é um conceito de valores, tá? Ela é valorativa, tá? Ela vem de ethos, do grego. Ela é uma base que você vai valorar aquilo que se deve ser feito daquilo que não se deve ser feito, tá? Não é, atenção, alunos de administração pública, ética não é a mesma coisa que moral. Vocês devem ter estudado isso em filosofia, tá? Então, ética, ela vem do ethos, do grego, valoração. E moral, ela é, depois do grego, na Idade Média, de morales, costumes,
tá? Então, ela é norteada por outra perspectiva. Então, quando a gente está falando em ética, a gente está falando uma base de políticas públicas e uma gestão responsável, né? E dentro de um construto que a gente fala, que é nada mais, nada menos que regras estabelecidas entre o que fazer e o que não fazer, né? Corrupção. A corrupção é uma degeneração do sistema da administração pública, inclusive um crime, tá? A corrupção é um crime que está dentro da administração pública. Divulgar dados, né? Isso pode ser uma questão não ética, tá? Ou aética, melhor dizendo. E aí a gente tem que enfrentar essas perspectivas dentro de um processo burocracional. Claro que nós temos hoje o que nós chamamos de nova gestão pública, tá? A NGP, a gente falou um pouquinho na aula passada, nas aulas anteriores. Ela não é tão enrijecida, engessada, e ela traz alguns elementos, mas ela não desvincula totalmente da questão burocrática. E aí, por isso, que a gestão pública deve integrar a política e a técnica. Professor, eu odeio política. A política nada mais é do que a tomada de decisões de convencimento para ações dentro de um processo coletivizado. Sem a política, a gente volta para o estado de natureza, né? Aquilo que Hobbes disse, a guerra de todos contra todos. A política é para apaziguar essa situação, quando ele constitui o Estado, tá? E aí é importante que a gente tenha alguns mecanismos para garantir essa ética e essa responsabilidade, entre os quais a gente chama a transparência e a prestação de contas, que é um pouco daquilo que a gente viu. Lembram uma aula passada, accountability? É uma prestação de contas, um processo de explicação, principalmente daquilo que é feito, tá? E aí, gente, a gente vai falar nesse bojo, né, de papel social, grupos sociais, algumas formas de governo, né, que os grupos estão inseridos, entre eles a democracia. Demo vem de povo, cracia, governo. É um governo representado, que o povo é representado, tá? Onde o povo escolhe. A sua degeneração, a sua antítese é o autoritarismo. O povo não escolhe, tá? Nesse caso, o próprio Platão, filósofo, falava sobre essa ideia de que era importante que o povo pensasse na sua forma de governo. Já Aristóteles, ele falava o seguinte, olha, é importante que a gente pense, mas é importante a gente entender esses fundamentos da sociedade balizados por uma questão de justiça. E aí, gente, a justiça é um conceito mais complexo, porque nem sempre o que é direito é justo, e nem sempre o que é justo é direito. Professor, agora eu não entendi nada. Rapidinho, então vamos lá. Por exemplo, direito é aquilo que está normatizado, está escrito. Um determinado grupo, né, que extrai madeira e etc., ele tem o direito, está lá, nominado, de extrair essa madeira. Então, ele vai lá, derruba um monte de madeira, obrigando ele que faça o replantio. E ele faz. Só que, de uma forma ou de outra, ele está tirando a nossa vegetação. É justo para o planeta? Se você for verificar, não, não é justo. Mas ele tem o direito, a legalidade. Então, por isso que eu disse que nem tudo que é direito é justo. Agora, outro exemplo. Um senhor vai lá, sem o pleno conhecimento, e derruba uma árvore que ela está tombada. É uma árvore que ele não sabia, ele derrubou acidentalmente, né? E ele vai responder pelo crime ambiental. É justo que esse senhor seja responsabilizado? Não, porque ele não sabia, ele não tinha um conhecimento. E aí eu estou falando de uma pessoa não letrada, tá? Mas é direito que o Estado puna ele? É direito. Percebe que nem tudo que é justo é direito, tá? Então é nessa perspectiva. Só resgatando, então, eu trouxe essa ideia de democracia e autoritarismo. Eu disse que o autoritarismo é a degeneração da democracia, porque ele é uma centralização e principalmente uma centralização violenta, tá? É o caso de alguns países no mundo onde há apenas um regime, não há contestação e é de forma autoritária. Bom, características do autoritarismo.
exclusividade do poder, arbitrariedade, enfraquecimento de vínculos jurídicos, alteração das regras para manutenção no poder, restrição de liberdade, censura e controle. Um exemplo são as ditaduras militares, foi o que aconteceu no Brasil na década de 1964. Tá? Então, havia um autoritarismo, não havia liberdade de expressão, não havia um processo de direito de ir e vir. Tá? As normas eram instituídas por aquele governo. Professor, outros países hoje, por exemplo, a Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte é um exemplo de autoritarismo. Alguns países onde o regime é autoritário, na Arábia, onde existe uma concentração de poder. Então, percebam que existe todo esse envolto de exclusividade do poder para que se caracterize o autoritarismo. E aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa refletir, gente, né? Dito tudo isso que a gente começou, então a gente começou a aula falando de papel social, grupo social, características desses papéis e principalmente se eles são formais ou informais e dentro de um aspecto da administração pública e principalmente de Estado. Como é que a gente pensa a importância dos cidadãos nos canais abertos de interação com a administração pública? Por exemplo, conselhos, orçamento participativo, ouvidorias e redes sociais. Elas são efetivas? As pessoas se inserem nesses processos? As pessoas participam de uma audiência pública? É nesses aspectos que a gente tem que construir um processo de política participativa das pessoas na tomada de decisão, tá? Por fim, a gente resume o capítulo dizendo que papel social são funções decorrentes do Estado. Grupos sociais, eles podem ser primários, informais, secundários ou formais. Existe uma categorização de responsabilidade e ética como fundamento da gestão e tipos de governo citados como democracia e autoritarismo e suas implicações sociais. E aí eu trago alguns elementos aqui para a gente pensar. Vamos lá, rapidinho. Pensem vocês aí. Qual é o papel social do cidadão? Estudante, funcionário, empreendedor e gestor público. Qual que é o papel nos dias atuais? Pense um pouquinho. Outra pergunta, como os grupos sociais influenciam as decisões organizacionais? Será que influenciam? Será que não influenciam? Mais uma pergunta, liste seus grupos de referências atuais e futuros, tá? Quais seriam esses grupos? Por último, como diferentes grupos, moda, religião, lazer e profissão, influenciam sua visão de mundo. Será que elas influenciam? Será que elas não influenciam? E aí vocês trazem esses elementos para reflexão dentro dessa construção de saber que vocês constroem. Beleza, pessoal? Vamos fechar aqui esse slide, né? Interromper a gravação, né? E interromper também a projeção desse slide que a gente está passando agora. E dizer a vocês, a partir desses conhecimentos que foram dados hoje, vocês vão pegar a atividade, responder a atividade e pontuar, né? Porque a partir dela é que você pontua a nota dos exercícios. Anotem, façam análises, já vão pensando até mesmo, porque lá na frente vocês vão construir artigos científicos, vão participar de seminários e possibilidades. Tá bom, pessoal? Lembrando, qualquer dúvida, entre em contato com o tutor presencial, não resolveu, entre em contato com o tutor EAD, não resolveu, entre em contato com o professor, não resolveu, entre em contato com a coordenação, tá bom? Espero que todos e todas fiquem muito bem, muito obrigado e até a próxima aula.